Neste vídeo, damos continuidade ao nosso curso de Lógica de Programação com Portugal Studio. Vamos falar sobre matrizes em lógica de programação. Bom, em matemática, a gente define uma matriz M por N como sendo um conjunto de elementos que estão dispostos em M linhas e N colunas. E a matriz em lógica de programação também vai ter linhas e colunas. E no geral a gente representa a matriz com uma letra maiúscula, mas claro que em lógica de programação a gente pode dar um nome qualquer para a matriz. Então aqui eu tenho um exemplo de uma representação matemática de uma matriz, que é a matriz A. Essa matriz tem 3 linhas e 3 colunas, ou seja, uma matriz 3 por 3. E aqui eu uso os índices I para indicar a linha, 3 linhas, e J para indicar a coluna. Veja que cada um dos elementos dessa matriz recebe um númerozinho que o identifica, na verdade um par de números que vai identificar a sua posição dentro da matriz. Então este elemento aqui é o A21, significa que ele está na segunda linha, primeira coluna. Este outro elemento é o A32, significa que ele está na terceira linha, segunda coluna. Se eu fosse preencher a matriz com elementos, colocaria, por exemplo, números em cada uma de suas posições. Na prática, a gente pode colocar qualquer tipo de informação numa matriz em lógica de programação, porque a matriz ela vai ser usada para processamento de dados dentro de um programa. Nesse exemplo aqui é uma matriz numérica, matemática, na qual temos vários elementos. E, por exemplo, o elemento que está na linha 2, coluna 2, o A22, é o elemento número 20. Então, segunda linha, segunda coluna, elemento de valor 20. Já o elemento 31, terceira linha, primeira coluna, é o elemento cujo valor é 7. Legal, isso aqui é na matemática. Mas em lógica de programação, como é que funciona? Funciona de forma muito parecida. A gente, na verdade, identifica uma matriz como sendo um array de 2 dimensões. Nós já estudamos num vídeo passado o array de uma dimensão, que a gente costuma chamar de vetor. Uma matriz nada mais é do que um array com 2 dimensões, ou seja, um array de arrays, um array de vetores, que vai ser uma estrutura composta por linhas e colunas. Muito parecida com uma tabela, na verdade. E a gente acaba, portanto, considerando uma matriz como se fossem vetores interligados. Em computação, as matrizes têm um monte de aplicações importantes e interessantes. Por exemplo, representação de imagens, plotagem de gráficos, mapeamentos e cálculos de distância, imensamente usadas na criação de jogos em 2 dimensões. Estruturas de dados especiais também são implementadas utilizando-se matrizes para fazer cálculos tabulares, como por exemplo em planilhas, e muitas outras aplicações. Então as matrizes são muito importantes. E por isso é importante que você saiba como trabalhar, como criar e trabalhar com matrizes em lógica dentro de um algoritmo. Aqui eu tenho a representação de uma matriz de 4 linhas e 4 colunas. Veja que se parece com uma tabelinha, na verdade, graficamente falando, se parece com uma tabelinha que tem 4 linhas e 4 colunas, muito parecido, na verdade, com esses exemplos matemáticos que nós vimos antes, porém tem uma diferença fundamental. Aqui, os números que identificam as linhas e as colunas começam a contar a partir do zero. Então, diferentemente daquela matriz matemática em que a gente contava os números de linhas e colunas a partir do 1, linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3, aqui em lógica de programação a gente começa a partir do zero. Então, na verdade, a primeira linha é a linha 0. A primeira coluna é a coluna 0, índice 0. A segunda linha é a linha 1. A terceira linha é a linha 2 e assim sucessivamente. Então, a numeração das linhas e colunas sempre vai se iniciar em 0. E assim, a última posição, ou seja, a última linha ou a última coluna vai ser sempre n-1, o número total de linhas ou de colunas menos 1, porque começa em 0. Então aqui, por exemplo, se eu tenho 4 linhas, a última linha é a linha 3. 4 menos 1, 3. E idem para as colunas. 4 colunas, 4 menos 1, 3. Então, 3 é o número de índice desta coluna, começando a contar a partir de 0. A gente pode visualizar uma matriz como um vetor de vetores. Veja esse exemplo. Tenho 3 vetores, de 3 posições cada um, e se eu juntar esses vetores, cada um deles sendo uma linha da matriz, eu vou ter uma matriz de 3 linhas por 3 colunas. Como se eu estivesse fundindo cada uma das colunas desses 3 vetores e montando a matriz agora com 3 linhas e 3 colunas. Em algumas linguagens de programação, na verdade, é exatamente assim que funciona. Você precisa encadear vetores para criar matrizes.
Algumas linguagens não têm estrutura de matriz especificamente, mas muitas linguagens possuem. E aqui em lógica de programação a gente vai trabalhar com matrizes. E aqui uma matriz com alguns dados inseridos, também bem similar à matriz matemática, só que a gente vai identificar as linhas e colunas pelos números de índice. Então, em vez de usar IJ, então a gente vai ter os endereços para cada uma dessas, digamos, células que contêm os dados, que são as posições da matriz. Então, linha 0, coluna 0 tem o número 22. Linha 2, coluna 1, o número 15. E assim por diante, que são as posições. Ah, e detalhe importante, a gente sempre identifica primeiro a linha, depois a coluna. Cuidado para não inverter essa ordem, senão você vai acabar selecionando ou gravando um elemento no lugar errado dentro da matriz quando estiver processando a informação. Outro exemplo aqui, esse número 96 está na linha 3, coluna 2, portanto sua posição é 3,2. Então, um conjunto de dados que indica a posição de um elemento dentro da matriz, o endereço desse elemento na matriz. Beleza, chega de teoria. Como é que a gente cria as matrizes em lógica? A gente declara a matriz da seguinte forma. Especificamos o tipo de dado que ela vai armazenar, pode ser o tipo que você quiser, mas todos os dados vão ser do mesmo tipo. Damos um nome para a matriz e aí especificamos dentro de colchetes as dimensões, quantas linhas e quantas colunas ela vai ter, x linhas e y colunas. Exemplo, uma matriz com 5 linhas de 3 colunas que vai armazenar números inteiros seria declarada como inteiro, nome da matriz, aqui eu chamei de matriz mesmo, 5, 3, dentro de colchetes. Isso aqui vai reservar na memória RAM do computador um espaço onde vão caber todos esses elementos que vão preencher 5 linhas e 3 colunas de uma matriz. Ou seja, 5 vezes 3, 15 elementos podem ser gravados nessa matriz. E a gente também pode declarar uma matriz usando constantes. Primeiramente, a gente declara duas constantes, uma para o valor de x e outra de y, ou seja, das linhas e das colunas, com seu tamanho fixo. E aí depois a gente declara a matriz com seu tipo específico, passando os nomes dessas constantes. Então, no Portugal Studio é dessa forma que a gente cria uma matriz de constantes. E para atribuir e acessar valores não tem segredo nenhum. É como atribuir e acessar valores numa variável qualquer ou num vetor qualquer. Basta que você identifique a matriz pelo nome, especifique a posição da matriz onde eu vou gravar ou acessar o valor, e no caso de gravar valor, é só atribuir o valor com o sinal de atribuição. Por exemplo, aqui eu estou colocando o número 60 na posição 00 dessa matriz. Também posso usar instruções como leia para ler um dado que o usuário digitou e gravar numa posição qualquer da matriz, por exemplo, na posição linha 1, coluna 2. E para usar um valor que esteja gravado na matriz, mesmo esquema. Aqui, por exemplo, a instrução escreva o que está na matriz na posição 00. Então, o valor que está aí dentro ele vai ser escrito na tela. Poderia mandar para outra matriz, mandar para um vetor, fazer um processamento com esse valor, o que você precisar. Basta indicar linha e coluna onde está o dado. Beleza. Vamos então para a parte prática. Vamos criar e manipular valores dentro de uma matriz. Estou aqui no Portugal Studio. Vou criar um novo arquivo para a gente poder trabalhar. E aqui eu vou declarar uma matriz. Vamos supor, com 5 linhas e 3 colunas, do tipo inteiro. Como é que eu faço isso? Inteiro, o tipo de dado que vai ser armazenado na matriz. O nome da matriz, que pode ser matriz, o nome que você quiser. E aí eu especifico dentro de colchetes número de linhas. Depois abro de novo colchetes para o número de colunas. Então, uma matriz 5 linhas, 3 colunas. Aqui na função início, eu vou fazer o seguinte. Eu vou atribuir um valor para essa matriz. Então, eu vou dizer que a matriz na posição 0, 0, ou seja, na primeira posição da matriz, vai receber o valor 60, por exemplo. E aí eu posso escrever na tela o valor que está lá dentro. Então, valor. E posso concatenar com matriz na posição 0, 0. Bem tranquilo, bem simples, não tem segredo. Aí eu vou concatenar também uma quebra de linha aqui. Ok. Posso pedir para o usuário digitar um número também. Então, digite um número. E aí, eu vou ler esse número
e armazenar onde? Na matriz. Numa posição qualquer, como por exemplo, 1, 2. Linha 1, coluna 2. E aí eu posso escrever o valor de novo na tela. Eu vou até copiar essa mesma instrução aqui para acelerar. Então, o valor está onde? Vou colocar uma quebra de linha na posição 1, 2. Beleza. Vou executar isso aqui para a gente ver o que acontece. Clico em executar. Valor 60. Então, foi escrito o valor que foi armazenado diretamente na matriz. Beleza. Agora eu vou digitar um outro número qualquer, como por exemplo 140. Enter. Valor 140. Ele foi armazenado dentro da matriz. Eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar essa variável aqui para a área de inspeção de variáveis, que a gente tem aqui no Portugal Studio. Matriz. Olha só, já aparece no formato de uma tabelinha. Maravilha. Vou executar. Assim que eu executo, o número 60 já aparece na posição 00, que é a posição que eu determinei aqui no código. E quando eu digito um outro valor e dou Enter, esse valor vai para a posição linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2. Consegui armazenar o dado lá dentro. Veja que a matriz inteira é criada, mas não necessariamente preenchida na hora. Os dados eles são colocados na matriz conforme a minha necessidade. Mas os espaços já estão alocados na memória e já podem ser utilizados. Vamos fazer um segundo exemplo, então. Eu vou criar uma matriz um pouco menor, de 3 linhas e 3 colunas, e vou criar também duas variáveis de acesso, que serão as variáveis lim e col, de linha e coluna. E aí eu vou preencher essa matriz com números que eu mesmo vou digitar. Eu vou usar para isso um laço para. Vou apagar isso aqui. E vou colocar um laço para. Vou fazer linha igual a 0, tem que começar no 0, porque a linha começa a ser contada no 0. Enquanto a linha for menor ou igual, se são 3 linhas, então linha 0, linha 1, linha 2. Vai até a linha 2. Então, linha menor ou igual a 2 e lim mais. Fazer o incremento da linha. Beleza. O que eu vou fazer aí? Eu vou colocar outro laço para. Agora eu vou encadear um laço para controlar a coluna que vai receber os dados. Também começa no 0. Enquanto a coluna for menor ou igual a 2, col mais. E nesse laço interno eu vou colocar uma mensagem do tipo escreva, digite um número, que vai ser inserido na matriz. Beleza. Uma quebrinha de linha aqui para ficar legal. E aí eu leio esse valor, o programa vai ler esse valor, na verdade, e vai colocar na matriz, onde? Na posição indicada pela variável lim, na linha indicada pela variável lim, e na coluna indicada pela variável col. E fecho o parêntese. Então veja, eu não preciso aqui na hora de usar a matriz colocar um número direto aqui dentro. Eu posso colocar uma variável que tem esse número. Assim eu consigo controlar utilizando laços de repetição, condicionais, o que eu precisar. E esse laço aqui, ele vai variar a linha, vai variar a coluna e vai colocando os dados na linha e na coluna especificadas de acordo com o andamento do laço, conforme eu vou digitando. Assim eu vou conseguir preencher todos os dados, são 9 números, 3 vezes 3. Já aparece inclusive aqui a matriz, 3 por 3. E depois eu posso ler o valor numa posição qualquer, vamos supor, na posição 01. Vou colocar aqui 0, 1. Beleza, vamos executar. Digite um número, digitei, beleza. O número já aparece aqui, posição 00, linha 0, coluna 0. Digito o segundo número, beleza, olha para onde foi o número. Está na mesma linha ainda, porque o laço é externo, mas o laço interno da coluna ele vai variar de 0 até 2. Então, 0, 1, digitei o número, e se eu digitar mais um número, ele vai para esta posição. Linha 0, coluna 2. Agora, o laço externo é que vai ser incrementado e a gente vai passar para a linha 1. Então, quando eu digito o próximo valor, ele é colocado na linha 1, coluna 0, porque começa a contar de novo a coluna. Agora, entrei no laço interno e os dados vão ser colocados na coluna 2, na coluna 3. Vai incrementar a linha de novo, vai para a próxima linha
depois coluna 2 e coluna 3. Matriz preenchida com sucesso, na ordem direitinho conforme foi especificado pelo laço aqui. E vejo que o valor mostrado é o 8. Matriz linha 0, coluna 1. Então, linha 0 está aqui, coluna 1 está aqui, número 8. Perfeito. É isso exatamente que eu queria. Agora, aqui eu estou mostrando um valor só, de uma única posição. E se eu quisesse mostrar a matriz inteira, como é que eu faria? Eu posso fazer isso usando outro laço de repetição bem parecido com este. Bem parecido com esse. Eu vou até copiar esse laço, na verdade. No lugar desse escreva aqui, eu vou colocar esse laço para variar de linha 0 até linha 2, de coluna 0 até coluna 2. Só que agora, em vez de escrever diretamente um número aqui, vou apagar esse leia, eu vou, na verdade, colocar um C para verificar se a coluna é menor do que 2, ou seja, se é coluna 0 ou coluna 1. Se for, aí eu mando escrever aqui o valor que está na matriz, naquela linha e naquela coluna. Tá? Então eu escrevo assim, escreva matriz, linha, coluna. E ainda posso concatenar, devo, para não ficar muito bagunçado, com um espaço em branco. Se não, se a coluna não for menor que 2, se ela for igual a 2, significa que é a última coluna. Aí, neste caso, eu coloco esta instrução aqui. Escreva matriz, linha, coluna, mais uma quebra de linha em vez de um espaço. Essa jogadinha que eu estou fazendo aqui, na verdade, é para mostrar a matriz no formato de uma matriz. Ele vai escrever na tela o conteúdo de cada coluna até chegar na coluna 2. Quando chegar na coluna 2, ele passa para a próxima linha, exibindo embaixo a próxima linha de valores. Para isso, essa quebra de linha aqui. Para ficar mais fácil entender, vamos executar a matriz. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Executando. Vou preencher digitando os 9 números em sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9º número. Agora eu vou dar Enter e vejo o que aparece aqui no console. Olha só, a matriz formatadinha, conforme eu tinha criado, igualzinho que aparece aqui no inspetor de variáveis. Tá? Essa jogadinha aqui então, é bem legal para você exibir os dados formatados e inspecionar legal a sua matriz. Beleza? Então, vimos aqui como criar uma matriz, como declarar, como colocar dados na matriz diretamente, como preencher usando laços para-aninhados e como visualizar o conteúdo da matriz utilizando também laços de repetição aninhados. E agora é com vocês. Modifiquem o código anterior desse programinha que a gente acabou de criar para que seja gerada uma matriz 10 por 10, 10 linhas e 10 colunas e que seja preenchida com números aleatórios. Não é para você preencher manualmente, senão você vai ter que digitar 10 vezes 10, 100 números. E vai levar um tempo enorme para testar o programa. Preenchida com números aleatórios. O próprio programa gera os números e preenche essa matriz. Use a biblioteca de utilitários do Portugal Studio para isso. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro como gerar os números aleatórios. Dá uma olhadinha lá para você se inspirar. Beleza, gente? Então, é isso aí. Nesse vídeo aprendemos a criar e manipular de forma simplificada matrizes em lógica de programação. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!